Bem-vindo ao nosso podcast Cura pela Consciência. Novamente, a gente está aqui com Dr. Cláudia Pacheco. Eu estava escutando alguns programas que você fez comigo, algumas dicas que você está respondendo dos clientes, ouvintes, etc. Eu acho que essa abordagem que você está levando de tratar essas questões bem trilógica, filosófica até teológico, muito bárbaro. Eu não vi muito isso no mundo atual. O mundo está tratando coisas muito parcial e muito baseado nas opiniões. E você tem, como ciência da Dr. Keppe, tem uma base de filosofia, teologia e ciência. Então você está trazendo uma overview, uma perspectiva bem completa em suas respostas. É uma psicanálise integral, Integral, né? sim. A gente pode chamar de trilogia analítica, se nós queremos entender a união dos campos de estudo, né? Teologia, filosofia e ciências e artes, né? A gente aqui está no campo da ação, sentimento, pensamento e ação. Mas também podemos chamar de psicanálise integral, porque foi o primeiro nome que o Dr. Keppe deu à ciência dele, um dos primeiros livros que ele escreveu, Psicanálise Integral, enquanto ele ainda estava em Viena, ele começou esse livro, né? Uhum. Estava lá com Viktor Frankl e com outros grandes da psicanálise. Igor Caruso, Knut Baumgarten. Estava lá, em Viena, trabalhando e estudando com eles. E ele já começou a psicanálise integral lá. Sabe por quê, Richard? Porque naquela época o Freud já estava sendo muito questionado pelos centros psicanalíticos, sabe? Uh-huh. Sim, existiam assistentes de Freud, companheiros de Freud, todos lá em Viena, mas alguns deles discordavam de um certo materialismo freudiano, de um pansexualismo freudiano, de uma visão muito rígida do complexo de Édipo. E ele era ateu. Então, todos os anseios espirituais de uma pessoa ficaram reduzidos a questões culturais e até, de certa forma, muitas vezes chamados de superego projetado na vida religiosa, espiritual. Então, como se o ser humano projetou uma imagem de um pai espiritual que seria, na verdade, uma transferência, uma projeção do pai mesmo, né? O pai humano. E se o pai é um pai bravo, então Deus é um pai vingativo e bravo. Se o pai tivesse de ter sorte de ter um pai bom, então seria um Deus bom. Mas nada além de uma projeção de fatores, elementos internos da personalidade. Então, olha, são milênios de cultura, entende? De vida, de vivência, de tudo, que foram, de repente, reduzidas a nada, já começando com o positivismo e o materialismo, revolucionário na França, a era das luzes que trouxe a escuridão para a Terra, o iluminismo que trouxe em grande parte as trevas para a Terra. Então foi uma guerra que a humanidade travou contra a espiritualidade. Mas em Viena, nesse tempo, Keppe já, não só por iniciativa dele, mas de outros psicanalistas, já estavam questionando muito tudo isto. E Viktor Frankl era um deles. Igor Caruso era outro. Até Jung era diferente, né? Então vamos lá. Sabe, o que eu noto, muitas pessoas têm a ideia que eu precisava passou por esse problema para aprender alguma coisa. Então, eles têm essa ideia que esse besteira eu fiz em minha vida foi necessário. Esse foi o caminho que Deus colocou para mim de aprender como desenvolver. Quando a gente fala, não, você precisa prestar atenção nessa coisa que você fez errado no passado, se você não pensa como coisa errada, você vai repetir no futuro. Mas o mundo atual tem muitas desculpas para isso, para pessoas não sentir culpado, não sentir que tem problema dela, né? E esse foi necessário para mim de avançar minha vida. Você nota isso? Eu acho que a grande contribuição da ciência no fim do século XIX, século XX, foi a noção do inconsciente.
que o ser humano ele não faz tudo conscientemente. Em inglês, né, tem aquela expressão willfully and knowingly, né? Que você está perfeitamente, tem a noção daquilo que você está fazendo. E o ser humano não tem isso. Muitas vezes a gente pensa que a gente está fazendo uma coisa, decidindo, mas o que está nos levando àquilo são fatores inconscientes nossos. Que nós temos uma vida escondida de nós mesmos. E essa vida escondida, que às vezes aparece nos sonhos, às vezes aparece nos atos falhos, às vezes aparecem em erros que a gente fica repetindo, um problema que a gente não consegue superar e repete, fica prisioneiro. Aquele é um problema inconscientizado, está lá, ele existe, ele é vivo, ele atua, ele nos domina, mas nós não temos conhecimento disso. E esse conhecimento é fundamental para que a gente assuma as rédeas, a direção da nossa vida de uma forma mais consciente, mais racional e mais amorosa, mais integral, entende? Então, essa contribuição foi além da revelação, entende, Richard? Eu acho até que muitas coisas da ciência atual são uma forma de revelação divina através da ciência. Lembre-se que a ciência é um dos dons do Espírito Santo. O entendimento é um dos dons do Espírito Santo. Então, nós temos hoje um melhor entendimento graças a uma ciência mais desenvolvida, né? Uma ciência mais espiritualizada e mais desenvolvida. Então, com essas respostas da doutora Cláudia, vocês assistindo, pode dizer às vezes, eu nunca pensei sobre isso nessa luz. Isso vai acontecer com certeza, por causa o que a ciência da trilogia trouxe, foi essa perspectiva integral, que olha nas coisas muito mais profundo do que a gente vê no mundo normal, né? Ok, então vamos para as perguntas. 1063. Doctor, parece que fala de mim. Eu tenho muito essa experiência. O que fazer quando não se tem condições financeiras para tratar com psicanálise? Alguns anos atrás, comecei um tratamento com o Dr. Kepi por telefone, devido à distância, mas não consegui continuar, infelizmente. Imagino, né? Claro. Não poder continuar a análise com o Dr. Kepi, ele é um senhor psicanalista, né? Mas tem os psicanalistas que ele treinou, que ele treina ainda. Nós temos essa parceria da Sociedade de Psicanálise Integral e da Faculdade Trilógica. Então, nós temos psicanalistas em treinamento. São psicanalistas que atendem clientes sob supervisão de psicanalistas didatas. Então, esses psicanalistas têm autorização para atender em psicanálise, porque estão com a supervisão. Ele já tem um treinamento longo anterior, não é assim que vem aqui e começa a atender, não é isso? Não. Anos de treinamento para começar a atender como trainees, né, como psicanalistas em treinamento. E esses psicanalistas, eles podem, muitas vezes, fazer um acordo financeiro para diminuir o ônus da pessoa que não tem condições. Mas eu já posso dizer que se a pessoa precisa pagar alguma coisa, análise gratuita não faz efeito, porque não há um compromisso. Ele tem que pagar alguma coisa simbolicamente para valorizar aquele momento com o psicanalista que ele vai ser atendido, né? Então, não tem por que ter medo. Você pode voltar a entrar em contato com a psicanálise integral, falar com a secretária, explicar a sua situação e o seu caso vai ser avaliado, viu? Sempre tem esperança nessa ciência, em principalmente, né, nós que temos uma associação humanitária. Nós não somos uma sociedade para fins lucrativos, para a gente ficar rico. Nós temos muitos voluntários na nossa faculdade, muitos, assustador a vontade, a boa vontade que muitas pessoas têm,
Porque quando eles estão sendo voluntários nessa ciência, ajudando os outros, eles sentem um benefício interno para eles muito grande. É terapêutico ser voluntário da trilogia, né? Então, nós temos isso aí. Às vezes, em minhas aulas, Cláudia, eu tenho o desejo de agradecer aos alunos, porque a experiência de ensinar com nossa metodologia, com nossa ciência, é tão agradável. Mesmo que eu estou muito cansado no começo da aula, no fim da aula eu sinto energizado, eu fico muito agradecido. Então, essa coisa está verdade. Se a gente está fazendo o bem para os outros, para a sociedade, a gente beneficia muito, tem muita energia entrando nisso, com certeza. Então, você falando isso me faz lembrar quando nós fomos para os Estados Unidos. Então, o Dr. Kepp, eu e um grupo grande de alunos e pessoas que estavam fazendo treinamento com o Dr. Kepp. Então, foram passar uns anos lá em Nova York. E o que aconteceu? Ele começou a estudar a civilização lá americana, a sociedade americana, né? E, obviamente, quem estava em Nova York nos anos 80 tinha aquela cidade pulsante, incrível, cheia de atividades. Tudo que tinha de melhor no mundo estourava por lá, né? Aparecia por lá e de lá brilhava para o mundo. E nós estávamos lá fazendo o nosso trabalho e Dr. Kepp, nas pesquisas, começou a analisar a questão da vida profissional, da vida socioeconômica. Ele passou muito do estudo do interior do ser humano para a sociedade em cheio, lá nos Estados Unidos. Como que as estruturas sociais interagiam com o ser humano, no que elas impactavam de uma forma positiva ou negativa. Então, dentro desse contexto, ele começou a estudar as empresas, o que motiva uma pessoa a trabalhar, o que motiva um país a ser mais rico ou mais pobre. E era muito interessante, Richard. Todos os domingos, à tarde, ele se reunia com os alunos dele, com os assistentes ali, e ele fazia um grupo de estudos, né? Inclusive sobre o que ele estava vendo lá nos Estados Unidos e tal. E lá ele revelou um conceito que eu fiquei, assim, na época, muito espantada. Ele disse que, na verdade, o ser humano não trabalha tanto pelo dinheiro, que o dinheiro é uma imposição e é usado para exercer poder. Então, assim como tem o dinheiro, tem outras coisas, seria, vamos dizer assim, uma coisa mais neurótica, o uso do dinheiro. E que, de certa forma, o dinheiro atrapalhava a evolução e o progresso das nações. Então a gente pensava, mas como assim? Então, se a pessoa não tem dinheiro, não tem salário, ele trabalha para isso. Então, ele dizia, não, isso é um engano. A pessoa, em primeiro lugar, se ela é normal, se ela está de acordo com a essência dela, com os anseios humanos, ele quer, primeiro de tudo, se realizar, fazer uma realização na vida. Uma realização boa, bela e verdadeira. Quando ele é impedido de realizar, ele já começa a ficar doente e neurótico. Aliás, na França tinha um psiquiatra que fez um estudo, só que ele era mais da linha, assim, vamos dizer, socialista. E ele dizia, Henri Laborie, ele dizia que a pessoa que é impedida de trabalhar, de ter um emprego, que ficava neurótica, ficava doente, inclusive com doenças físicas. Só que ele via mais como um emprego. Kepp não, Kepp vê como ação. A forma do indivíduo ser na ação. Ele realizar alguma coisa de sentido na vida dele. E que isso motivava muito mais o progresso das nações do que o dinheiro. E o dinheiro atrapalhava, porque você precisa de dinheiro para tudo. Então, você quer fazer uma coisa boa, não tem que pagar, não tem dinheiro, como é que vai fazer? Aí já desiste de caminho. Quando vai escolher uma faculdade, o que escolhe? Aqui dá uma profissão que paga mais, né? Então, se ele tem uma vocação quando criança, às vezes ele tem que desistir daquela vocação, porque aquela vocação na sociedade não dá dinheiro. Então, é terrível. Agora, voltando ao voluntariado, que nós falamos há pouco,
O voluntariado mostra isso, Richard. Que você pode se sentir extremamente bem e realizado fazendo um trabalho bom para seu semelhante, para a sociedade. Você coloca seus dons em função, em ação. Então você se sente útil. Vamos lembrar da palavra defunto? Vamos? Defunto, ok. Defunto quer dizer morto. Um defunto. Defunto vem do latim defunctus, que é sem função. A pessoa pode estar viva fisicamente, mas ser um defunto, porque ela não tem função. A partir do momento que a pessoa se sente inútil, sem função, ela está morta. É tão profundo isso, porque se você pensa sobre essa função do dinheiro, se você quer fazer alguma coisa dentro da empresa ou dentro da sua vida, pergunta, a empresa vai dizer, mas esse vai ganhar dinheiro ou não? Pode ser uma coisa muito útil, muito de benefício para a sociedade, mas não ganha dinheiro, então não vai para frente. É óbvio isso. Uma inversão absurda. Totalmente. Que o ser humano serve ao dinheiro e não o dinheiro servindo ao ser humano. Uma absurda inversão. Talvez Vamos lá, então? uma das maiores. Vamos lá. Ok. So, pergunta 1064. E as pessoas que estão em outros sintomas? Sintonias. Sim, eu vou precisar óculos mais óbvio agora. Em outras sintonias. Neste exemplo, apenas os afins se comunicam? Isso é em resposta, é uma pergunta Sim. de um videozinho. Como que uma pessoa passa energia para outra e tem aquela experiência dos pêndulos, né? Sim. Daquelas bolinhas que vibram de acordo com a sua sintonia. Não porque eles são perto, porque eles estão na mesma sintonia na mesma comprimento, né? Vibração. Então ele pergunta, e as pessoas que estão em outras sintonias, né? Só os afins que se comunicam. Então eu queria dizer o seguinte, quando o Kepp desenvolveu a noção da ciência da energética, ele viu muito, se baseou muito no Tesla, na teoria da energia escalar de Tesla. Escalas. E Kepp desenvolveu mais isso. E a fonte máxima de energia para tudo, o universo, é Deus. Então ele tem a vibração máxima. É tão vibrante que até Aristóteles achou que ele era um motor imóvel. Porque vibrava tanto, mas parecia parado. Mas é o maior poder. É como o vácuo, que parece que não tem nada, parece parado, mas tem uma quantidade de energia fantástica dentro de 1 centímetro cúbico de vácuo. Então pensando numa escala, a energia vem de cima para baixo. Os anjos, arcanjos, etc. E tem tanta energia que eles praticamente têm corpos luminosos, né? Às vezes invisíveis à captação da nossa retina humana, que capta coisas materiais. E a alma capta coisas espirituais. Então, nessa escala, uma escadinha, né, vai descendo. Nós estávamos no passado, antes da tal da queda, e essa queda é comprovável, a gente estava numa escala muito superior. A gente estava na escala da Mãe de Cristo, vamos dizer assim, vamos dizer, né? Porque ela é perfeita, na perfeição de ser humano. Só que ela é mais além disso. Mas seríamos perfeitos, seríamos imortais. E todo ser que está numa escala superior, ele pode influenciar todos que estão abaixo. Já quem está abaixo não influencia quem está acima. Então, veja bem, nós estamos em comunicação, teoricamente ou potencialmente, com todos os seres do universo. E isso depende da nossa vontade, do nosso empenho, da nossa abertura e eu diria aqui do nosso interesse. O que determina a nossa vibração é o nosso interesse. Aonde está o seu interesse maior? Seu interesse maior está em coisas materiais?
está, por exemplo, em sexo, comida, dinheiro, bens materiais, a matéria. O seu coração está muito envolvido com a matéria, é muito interessante isso para você, importante. Você não pode ficar tanto assim sem isso. Então você pode saber que a sua sintonia está mais nesse nível de seres. São seres baixos da matéria. Se o seu interesse está em arte, em cultura, em ciência, civilização, progresso, o seu interesse já está numa vibração acima, superior. Você vai se comunicar com grandes cientistas, com grandes pensadores, com grandes artistas, já até mortos. Porque a comunicação energética é atemporal, né? E também não tem espaço. Agora, melhor ainda se você tem interesse pelos seres espirituais, anjos, e ainda mais o ser divino. Se você tem interesse genuíno por Deus, você pode sim receber os benefícios dessa comunicação energética. Entrar em sintonia com seres mais elevados, se for o nosso interesse. E esse interesse depende, né, da gente fazer esse exame interior. O que realmente eu quero, o que eu tenho interesse. Eu posso até dizer, não, eu quero o melhor, mas na hora H eu escolho o pior. Então, meu interesse está no pior, ou está no mais baixo. Então, é isso. Interesse é ser por dentro, é o ser interno que determina com quem a gente vai dialogar. Muito e toda bonito. vez que a gente dialoga com um ser que está numa escala mais elevada, a gente sobe um pouquinho. Muito bonito. Então, música profunda, música bonita, essa inspira, né? Música, Sim. arte, inspira muito. Você se eleva. Só que agora não, você vê, é uma sabotagem, né? Eu sempre questão quis perguntar para você. Dr. Keppe realmente usou muito Beethoven para a inspiração dele, na ciência dele, né? Dr. Keppe, na juventude, ele trabalhava como sonoplasta da Rádio de São Carlos, que foi fundada pela irmã dele e pelo cunhado dele. Era a única rádio da cidade e eles tinham muita música, muitos cantores. Iam cantores da Itália se apresentar nessa rádio, era bacana. E lá ele era sonoplasta e ele cuidava de toda a parte musical. Então ele cresceu dentro da música e ele fala que muito do conceito que ele tem de Deus e da ciência é, sem dúvida, a inspiração da música. É muito bonito. Eu gosto. Ele gosta de tudo quanto é música, Eu sei. Música boa, É. Música popular, Eu me lembro uma música vez clássica. ele colocou na sua casa no fora de São Paulo um pouco, ele colocou um DVD de Elvis Presley. Ele gostava do Elvis. Elvis Presley foi. Ok. 1065. Entendo assim de quem faz o bem está protegido para sua própria ressonância, correto? Correto. Porque quem Próxima pergunta. Quem faz o bem está em sintonia com seres bons, então a proteção energética é muito maior. A realização do bem. Ser bom. Você vai viver o bem que você faz. E às vezes você fica em uma maneira de falar acima do problema, né? Não está dentro do problema tanto. Obviamente, problemas surgem, mas a pessoa com mais ressonância está vendo o problema na outra perspectiva. O problema deixa de ser um problema. 1066. E quando a energia ruim... Você gosta desse número, eu sei. Por isso eu estou... Então vamos lá. 1600... E quando a energia ruim vem de um padre soberbo, que humilha, o que fazer se for seu local de trabalho? Difícil, né? Se é difícil. Essa é uma bomba. E não é muito raro religiosos serem soberbos, infelizmente.
assim como toda pessoa que galga qualquer posição de um certo poderzinho na sociedade, ele expressa ali, ele encarna todo o desejo dele de arrogância, de donos da verdade, ainda mais falando, eu sou o representante de Deus, eu falo por Deus. Isso todas as religiões. Todas as religiões, não é um atributo só do padre católico, vamos dizer assim. Toda religião, infelizmente, os seus líderes sofrem dessa teomania, eles se confundem com Deus. Eu estou falando a verdade de Deus, eu que mando, eu estou acima dos outros. Entende? Essa posição de soberba não é bem conhecida pelos próprios religiosos, seja de qualquer religião, a ponto de algumas religiões acharem que tem que liquidar, matar, destruir os outros seres humanos na Terra que não merecem estar coabitando no mesmo mundo, desde que eles não sigam o Deus deles. Então aí é uma questão de patologia, porque Deus é único para todos. Então é uma questão de patologia até social grave. Já gerou muitas guerras e gera até hoje. Mas o que acontece geralmente com os religiosos? Eles colocam toda a problemática no sexo. E o povo geralmente é o que tem mais problemas nesse campo, porque, né, casam, namoram, enfim. Então, tem problemas sexuais. E eles, muitas vezes, acham que, não tendo um problema sexual, que então eles já são santos, tendo um voto de castidade. E não que a soberba, a inveja, a arrogância é muito mais grave do que o problema sexual. O problema sexual se coloca mais ou menos nos pecados assim da carne, como se diz. São pecados dos sentidos, de fraqueza. Então, a pessoa que bebe, a pessoa que se droga, a pessoa que come demais, a pessoa que gasta demais, é muito apegado a dinheiro, são doentes. Sofrem, são doentes e muitas vezes se prejudicam mais a si próprios. Já o arrogante, o invejoso, o soberbo, ele prejudica a ele e a muita gente. E isso é sério. Então, todos os religiosos de todas as religiões deveriam se submeter a esse processo de autoconhecimento profundo, não só saber de cor quais são os pecados capitais e os veniais, enfim, mas precisam conhecer o seu inconsciente, onde estão depositados os mais graves pecados nossos. Então, se eles não se submetem a isso, eles vão, com certeza, exercer muito das patologias que estão escondidas no seu porão, e os seus seguidores vão sofrer as consequências. É o grande problema da pessoa soberba que não quer submeter. Imagina, né? Por que eu preciso disso? Né? Eu sou superior, né? Ok, excellent. 1067. Como agir como uma pessoa que te recebe mal na sua casa? Já demonstrou que vai não com sua cara. E você frequenta essa casa porque namorar ou o pai dessa pessoa. O pai dessa pessoa. Isso aqui é um pouco difícil, né? Bastante difícil. Porque os filhos, né, dificilmente aceitam um segundo parceiro para os seus pais, né? O segundo parceiro para a mãe, o segundo parceira para o pai. Então, realmente, essa situação é dificílima, porque na origem, lá atrás, nós não fomos feitos dessa forma para ter esse tipo de problema. A união homem-mulher, as famílias eram tão amorosas e fluidas no paraíso, né? Estamos falando em termos de paraíso, para vocês entenderem o que nós éramos antes dessa queda psicogenética que a gente tem. Então, as uniões eram realmente afetivas. Realmente afetivas. Tanto do pai com a mãe, mãe com o pai, pai com os filhos, filhos com os pais. E isso depois caiu de uma forma tão terrível. Aí veio Caim e Abel, já começaram a se matar por inveja. E aí todos aqueles outros problemas que o Antigo Testamento conta. E problemas seríssimos, já se matando, se odiando. E por quê?
aí começou essa inversão em relação ao amor, ao afeto. Então, tudo que quer dizer amor, afeto, parece que os demônios têm horror, e fazem tudo o que eles podem para poder destruir. Então, é muito difícil que filhos aceitem uma segunda união, sabe? Porque aí é o núcleo familiar, é onde a pessoa começa tudo na vida dela, todos os valores, e aí então o demônio faz a festa, vamos dizer, em todos os níveis, nível do casal, nível dos filhos, dos relacionamentos. E olha, posso dizer o seguinte, será que esses filhos tratavam bem a mãe deles? Será? Porque se tratassem bem a mãe deles, acho que te tratariam bem, se você os trata bem, se você dá afeto para eles. Será que eles realmente aceitavam a mãe que eles tinham? Me parece que possivelmente não. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Mas, possivelmente, esses filhos que não vão com a sua cara hoje também não aceitavam bem a mãe deles quando era a companheira do pai. Sempre tem essa questão de projeção dentro da questão. Da família, né? É um palco. É um ringue. Ringue, aquele boxe. É verdade. É. 1968. Difícil encontrar meu sobrenome no Brasil. É. Hoje recebi um post seu enviado por um amigo e gostei muito. Sei que não somos parentes. Meu nome é Sandra Maria Bernhardt. Um abraço. Mas como você sabe que a gente não é parente? Ué, pode ser que a gente seja. Nome Bernhardt, aí no Brasil tão raros. Tão raro. É uma família que não é assim como Silva, Souza, que tem assim aos milhões, né? Então, sim, pode ser que você seja, assim, minha parente, que nós tenhamos ancestrais comuns, que vieram de regiões semelhantes ou a mesma região da Alemanha, né? E, quem sabe, né? A gente tem, os nossos genes vibram bonitinhos quando a gente conversa, tá bom, Bernhardt? Eu fico muito contente de saber que tem outra Bernhardt no Brasil, né? Que a gente não está sozinha e estamos aqui, né? 169. Poderia enviar um passo a passo para conseguir esta sintoma? Sintonia. Sintonia. Estamos falando de sintonia ainda energética. Ou é só pedir? Esse é bom. Esse é o passo a passo. Quero falar desse passo a passo. Bom, como eu estava falando numa resposta anterior, a vontade genuína, a vontade verdadeira de subir na energética, subir na vibração é fundamental. Então, por exemplo, né? Se você de manhã acorda, dá um exemplo, e você está sendo inspirada por seres com uma baixa sintonia, isso acontece direto neste planeta. De repente você acorda de manhã, você não sabe por quê, você já não tem aquela disposição que você estava na noite anterior, ou teve um pesadelo, ou não se lembra. Mas aí você já acorda com uma sintonia ruim, meio rebaixada. Você pode ter uma conduta de deixar aquilo, deixa estar, e entrar naquela sintonia, e aí aquilo vai crescendo no decorrer do dia. Daí tudo que você pensa, sente, vai alimentar aquela baixa frequência. E você vai ter um dia miserável. A menos que alguém interfira de alguma forma, tá? Então, você pode também, assim, prestar atenção nos seus sentimentos. Geralmente a gente está sempre prestando atenção lá fora, no mundo, como os outros estão, o que os outros estão pensando, se o outro está olhando com cara feia, se ele te tratou mal, o que você vai enfrentar dali a pouco, se vai ter um patrão lá que vai te tratar mal ou não, ou uma situação de competição, de rivalidade, sei lá, tanta coisa, problema de doença na família, o que você tem que fazer, o que você tem que cuidar, né? Então você está sempre com a sua mente voltada para o exterior. Não percebemos como que está a vida interna, como é que está a minha frequência. Se eu estou numa frequência baixa, assim, dialogando com seres mais baixos, então eu vou ver tudo ruim. Uma doença vai ser péssima, um problema vai ser intransponível, um não para você vai ter um peso absurdo,
ou você vai lidar com tudo isso de uma forma melhor e vai transformar seu dia para um dia construtivo, um dia bom, um dia de luz, de acordo com a sua vontade, né? E a virtude é a ordem do dia, ser virtuoso, procurar sempre a virtude em toda situação. Agora, tem mais uma regrinha, que eu não sei. Eu vou deixar aqui para responder essa regrinha nessa pergunta 1070. Ok. 1070. Como descobrir se meu pensamento está alinhado com o de Deus? Você tem um teste emocional para isso? Eu tenho. Me lembro, você criou um teste muito profundo. Quanto tempo hoje você pensou em Deus, sabe? Um monte de perguntas. Monte de perguntas. Então, precisa fazer os meus workshops, né? Para saber como é que é isso. Os cursos, né, que a gente dá, tudo aí vão aprender melhor. É isso aí, viu, gente? Eu não faço promoção dos cursos, mas a gente tem muitas atividades aqui que vocês vão aprender muita coisa importante para a vida de vocês. Então, como que eu posso descobrir se o meu pensamento está alinhado com o de Deus, né? Olha, nós temos várias maneiras. Uma é você tem interesse para saber mais dados sobre o que Deus pensa. Como Deus pensa? Para eu estar com o meu pensamento alinhado com o dele, eu tenho que entender melhor como ele pensa. Como que eu vou saber como ele pensa? Então, vem a questão da revelação. Existem seres humanos no planeta que tiveram uma vibração muito alta e que serviram de porta-vozes para explicar como Deus pensa. Alguns foram transparentes, translúcidos, mensagens lindas. Outros, no Antigo Testamento, misturavam um pouco do que eles pensavam, das patologias, com o que Deus pensava. Acontece isso. Mas o mais puro e direta fonte de saber como Deus pensa, que a gente dispõe, é a Bíblia do Novo Testamento. Principalmente, eu aconselho o Evangelho de João, porque o Evangelho de João, mais carível de Deus, né? ele fala mais da alma de Deus, do interior, de como Cristo sentia e pensava. Os outros contam milagres, fatos históricos importantíssimos, lições importantes também. Os 4 evangelhos, vamos dizer assim, são de extrema importância para saber como Deus pensa. Marcos, né? Eu gosto muito de João. E lá em João, se você lê aquilo e você procura entrar em sintonia com interesse aquilo, você já vai se elevar e vai ter as respostas para muita coisa que você está pedindo. Isso é uma experiência psíquica, não é uma experiência eclesiástica, religiosa, de igreja, é uma experiência psíquica, da alma. Isso é espiritualidade, né? Então não é vai lá e fica repetindo aquelas orações que o padre... Ótimo, vai à missa, tudo tem Eucaristia, maravilhoso. Ou então um momento de discussão, né, que os pastores fazem, vão falar sobre os textos, tudo. Toda iniciativa genuína é ótima para se levar. Mas tem uma regrinha de 2 para depois, que eu acho muito importante, que é uma regrinha trilógica, para você ver se você está mais ou menos indo para o equilíbrio ou não. Então, são 2 perninhas de patologia que a gente tem, que eu costumo dizer, são 2 perninhas quebradas que a gente tem, mancas, e que a gente ou está numa, ou que está noutra, ou está geralmente durante o dia. Se você está sofrendo, se você está com mal-estar, é porque você está em dissintonia, você está dissonante com a verdade. Está se sentindo mal? Aquilo não é verdadeiro, tem problema ali. Se sentiu mal, tem dente de coelho ali, vamos ver o que é. E, geralmente, Richard, a gente sofre ou porque a gente está gramando uma inveja qualquer, porque a gente quer alguma coisa que a gente não tem,
um sonho que a gente tem que não está sendo realizado, uma fantasia, uma vontade invertida ali. Então isso se chama inveja. Porque você quer muito alguma coisa que você não tem. Isso são sinônimos, sintomas de inveja. Ou você está numa atitude depressiva ou não. Você pode estar com raiva, porque as coisas não são perfeitas como você quer ou como você espera. Eu chamo isso de intransigência. Pessoa ranheta, intransigente, que é com ela mesma ou com o outro. Então ela fez um erro, ela não conseguiu atingir uma meta, um ideal, ela não está bem, ela se acha mal de alguma forma, então ela se penaliza excessivamente por dentro. Isso é intransigência ou uma atitude de censura forte. Então você fica triste, às vezes com raiva dos outros. Se você é intransigente com os outros, porque o outro fez um erro e você não está aceitando, você fica irritado. Então esses são duas perninhas que estão no nosso dia a dia, são duas perninhas mancas que estão no nosso dia a dia e que o tempo todo a gente precisa prestar atenção. Estou sofrendo? Eu estou na inveja ou estou na intransigência? Então é uma receitinha aqui, interessante, prática. Onde eles podem ver esses programas, Annalise? YouTube, né? Qual canal do YouTube? Cura pela Consciência? Não, canal Faculdades Trilógicas. Canal Faculdades Trilógicas. Nossos podcasts estão lá, com muitos outros vídeos. E você pode alimentar, sintonizar com isso e vai ajudar seu dia ou seu mês. E a gente está chegando no Natal, é um tempo muito bom de elevar nosso espírito. E é tempo né? bom para elevar e é tempo bom para prestar atenção na inveja. Isso mesmo. E na inversão. Porque a gente não está preparado para ficar muito tempo alegre, feliz, a gente não aguenta. Então chega Natal, começa a chegar acidentes de carro, doenças, dentista, frustração no estacionamento, briga dentro da família. Meu Deus. Isso tudo é a reação da inversão com relação à felicidade divina no mundo. Beleza desse período. Nossa, todo mundo podia ser tão feliz, tão alegre. O ano todo podia ser Natal. É, mesmo. Né? Ok, até mais. Até o próximo programa do Cura pela Consciência. Tchau, para agora. Até.